bem? Bom, esse é o primeiro vídeo de muitos outros que vocês ainda vão ouvir. Eu estava aqui em casa sem saber o que fazer, muita notícia ruim, e eu pensei, Deus, o que a gente pode fazer para ajudar o pessoal que está em casa? E aí eu tive uma ideia. Nós fazemos parte de um grupo que trabalha nos hospitais, mas agora a gente não está podendo ir para lá. Então, nós vamos falar algumas coisas que a gente fazia no hospital para vocês que estão em casa. Não é que vocês estão dodói, nem no hospital, mas vocês estão em casa, então podem ouvir coisas boas, coisas que tiram a gente da coisa ruim e colocam a gente no lugar de esperança, ok? Bom, o meu nome é Tia Rose, mas no hospital eu sou a doutorazinha. Então eu quero falar para vocês um pouquinho de uma palavra muito legal que pode nos trazer esperança. E essa palavra, ou a história que eu vou contar, ela vem de um grande livro, que é a Bíblia Sagrada. Essa aqui é a minha Bíblia, mas existem Bíblia de criança, tá vendo? Essa. Tem a Bíblia do bebê, existe também a Bíblia das criancinhas, então tem um montão de Bíblia. E a maioria das Bíblias que são para as crianças, elas têm desenhos que são muito legais para os papais ensinarem em casa e aprenderem também. Porque as histórias bíblicas, elas contam não uma coisa que alguém imaginou, mas uma coisa que aconteceu de verdade. E hoje eu quero falar sobre uma das histórias que aconteceu de verdade. E essa história que eu vou contar para vocês, ela está lá no capítulo 6 do livro de Daniel. Então vai ser muito legal se você pedir ao papai ou à mamãe que tem uma Bíblia e ver essa história que tem lá para vocês. A Bíblia do papai ou da mamãe pode não ter nenhuma figura, mas tem a história. E eu vou contar para vocês essa história agora. Bom, Daniel era um menino, um rapaz jovem, que foi levado preso como um escravo para uma outra terra. Ele estava lá na cidade dele, com os pais, com a família, e ele foi levado. Por que ele foi levado? Porque o rei invadiu a cidade dele e o rei queria pessoas inteligentes para trabalhar com ele lá no palácio. E Daniel e mais 3 amigos foram escolhidos para ser levados para lá. Por quê? Daniel era inteligente, era de boa família, então o rei não queria qualquer um. Levou Daniel e seus 3 colegas. Daniel, ele acreditava em Deus, ele cria em Deus, e crer em Deus é muito legal. A gente pode passar por momentos difíceis na nossa vida, mas quando a gente consegue confiar em Deus, ele nos dá o consolo, o conforto, a paz que a gente precisa, mesmo diante de tantas coisas ruins. E Daniel, mesmo sendo levado para outro lugar, ele continuou crendo em Deus. Era boa a situação que ele estava vivendo? Não. Ele estava sendo levado como escravo. E o escravo, ele trabalha dia e noite. Ele não tem hora para dormir, ele não tem hora para acordar. Ele é acordado a hora que o chefe quer. E aí Daniel foi levado para lá. Mas Daniel, mesmo sendo levado para uma outra cidade, um outro lugar, com outros costumes, Daniel se mantinha ali firme em Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele orava 3 vezes ao dia. Às vezes, a gente passa por situação ruim, tão ruim, que a gente não quer nem falar com Deus, quando na verdade é Deus quem dá pra gente esse consolo, o conforto que Ele diz que vai estar com a gente todos os dias. Daniel acreditava nisso, por isso, todos os dias, 3 vezes ao dia, ele ia no seu cantinho e falava com o Papai do Céu, ele falava com Deus. Daniel foi se envolvendo ali com o palácio, com o rei. Ele era tido como alguém que governava aquele lugar, cuidava das coisas do rei. Mas ele tinha esse problema que eles achavam, né, de falar com Deus. E aí algumas pessoas que não gostavam de Daniel, que tinha inveja de Daniel, fez com que o rei fizesse um decreto, uma lei, dizendo que todas as pessoas que se quisessem pedir alguma coisa, que pedissem ao rei e não a outro Deus. E se alguém fosse pego fazendo isso, orando a outro Deus que não fosse pedir ao rei,
que ele fosse levado para uma cova cheia de leões. Daniel ouviu isso, ficou sabendo disso, mas no mesmo dia dessa lei, Daniel foi para o seu cantinho de costume falar com Deus. E aí, os inimigos de Daniel, vendo que ele tinha ido falar com Deus, chamou o rei e falou: seu rei, Daniel está orando lá a outro Deus, ele não veio pedir nada para o Senhor, ele está orando a outro Deus. Como o seu decreto diz, Daniel tem que ser levado para a cova dos leões agora. E o rei, embora gostasse muito de Daniel, por ser Daniel uma pessoa boa, de bons costumes, teve que permitir que Daniel fosse para a cova dos leões, e Daniel foi. O rei ficou muito triste com a saída de Daniel para a cova dos leões. Olha, aqui é os guardas, né, levando Daniel. E aí, quando Daniel chegou lá na cova dos leões, que foi colocado lá, claro que os guardas saíram rapidinho de lá e deixaram Daniel com os leões. Olha o que aconteceu. Olhem bem. Olha a mudança da figura. Vocês estão vendo, crianças? Esse aí são os leões famintos. Mas ele está comendo Daniel? Não, não está. E no dia seguinte, né? No dia seguinte, passou a noite toda, no dia seguinte o rei foi lá ver Daniel e começou a gritar: Daniel! 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 Será que Daniel responderia? Daniel falou: seu rei, eu estou aqui, pode entrar. Deus não viu nada errado entre eu e o Senhor e nem entre eu e ele. E aí ele fechou a boca dos leões para que os leões não me comessem. E os leões, gente, pareciam gatinhos. E esses leões não eram do circo. Esses leões gostavam de carne, sim. E uma prova disso é que logo depois o rei falou: ah, é? Então eu vou chamar aqueles que mandaram você para cá. E ainda que eles não tinham nem chegado no centro da cova, os leões comeram aquelas pessoas. Isso quer dizer que os leões gostavam de carne, sim. Eles estavam com fome, sim. A diferença é que Deus fez os leões ficarem como gatinhos para Daniel, mas para os inimigos de Daniel, não. O que eu quero mostrar? O que essa palavra pode nos ensinar? Deus não livrou Daniel da cova. Ele foi para a cova, mas Deus livrou Daniel dos leões na cova. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa história linda e verdadeira, que Deus pode livrar você dos leões, mesmo você estando na cova. Deus é a esperança do mundo. Deus é a esperança de toda a humanidade. Não existe salvação sem encontrar esse Deus. Então você que acabou de conhecer essa história, ou você que acabou de ouvir essa história, como tantas vezes você já ouviu, creia em Deus, abra o seu coração. Convide o Senhor Jesus para entrar na sua vida, no seu coração, na sua família, porque só em Deus há salvação. A Bíblia diz lá em Atos que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que gritar, aquele que falar: Senhor, entra no meu coração, muda a minha vida, essa pessoa será salva. E que você ainda hoje possa abrir o seu coração para que Jesus possa entrar. E se você quiser fazer essa oração agora, eu te convido para você fechar os seus olhos e orar comigo essa oração. Eu vou falar e você pode repetir, ok? É assim: Papai do céu, querido Deus, eu peço que nesse momento o Senhor entre no meu coração. Mude, ó Deus, a minha forma de viver para que seja da forma que o Senhor quer e que eu possa um dia morar com o Senhor no céu, como o Senhor me prometeu. Cuida da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu vou te perguntar: onde está Jesus agora? Se você respondeu no seu coração, é isso mesmo. Ele só entra se for convidado. Que Deus te abençoe e até a próxima para mais uma nova história da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Um beijo. Tchau.